Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí para a gente responder a uma pergunta fundamental da química: o que torna cada substância única? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que estar sempre observando ao nosso redor. Temos, por exemplo, água, ferro, plástico, os materiais, né? E isso é que faz o nosso meio, né? E aí, tudo isso apresenta propriedades, ok? Que são propriedades que a matéria vai ter de forma a que a gente possa observá-las. Então, vamos retomar aí a ideia, né? O que torna cada substância única e como a gente diferencia essas propriedades, certo? Então, existem dois tipos de propriedades. Existem as propriedades gerais e as propriedades específicas. Tudo bem? As propriedades gerais são comuns a todo tipo de matéria. Então, independente se você vai querer estudá-las, elas são comuns a todos. Então, as propriedades gerais servem para identificar um tipo de material. Já as propriedades específicas, elas servem para identificar a substância, a impressão digital da química. Aquela substância verdadeiramente é feita de quê? Entendeu? Então, esses são os dois universos que nós temos aí para trabalhar com as propriedades. As propriedades gerais, que estão presentes para toda a matéria, e as propriedades específicas, que são aquelas que vão dar a impressão digital de cada uma. Beleza? Então, vamos tentar trabalhar dentro desses dois conceitozinhos aí. Então, primeiro, as propriedades gerais, certo? Como é que a gente vai começar a falar das propriedades gerais? A gente vai começar a falar de algo bem simples, né? Considerando que a matéria obrigatoriamente possui em tudo, né? Está presente em tudo. Então, das propriedades gerais, nós temos a primeira, que é a massa, que é a quantidade de matéria presente em um corpo, medidas em quilogramas, em gramas, certo? Tem aquela brincadeirinha, né, do enigma, que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Não, cara, os dois pesam exatamente a mesma massa, só que são feitos de materiais diferentes, né? E aí só a massa por si sozinha não dá para identificar um tipo de substância. Já o volume, né? O volume é a extensão que um corpo ocupa, né? A extensão que um corpo ocupa. Esse espaço que ele ocupa é medido em litros ou em metros cúbicos. E aqui esse conceito físico é importante, né? Por quê? Porque é ele que vai dizer qual vai ser a dimensão a qual o material vai estar inserido e se essa dimensão ele vai ter uma penetrabilidade ou não, né? Por exemplo, os gases têm uma penetrabilidade, né? Eles têm espaço vazio entre eles. Já um bloco de chumbo não, tudo bem? Então temos aí o conceito de volume, né? Que é o espaço que a matéria ocupa, igual eu falei, medidos em quê? Em litros, medidos em metro cúbico, e podem ocupar o mesmo lugar, que não podem ocupar o mesmo lugar, né? A impenetrabilidade. Eu não posso 1 quilo de chumbo ocupar o mesmo espaço que o ar. Então, cada um está dentro do seu quadradinho aí. Então, massa e volume são propriedades gerais da matéria. Por quê? Toda matéria tem massa e também tem o quê? Também tem volume. Beleza? Então tá bom. O que a gente pode entrar agora? Em algumas propriedades gerais,
que estão relacionadas a toda a matéria. Então, ou seja, elas não vão identificar a matéria especificamente dentro daquilo que ela tem. Uma das propriedades que nós podemos trabalhar geral da matéria é, por exemplo, a inércia, que é a tendência que um corpo tem de se manter em repouso ou em movimento, né? Mesmo que uma força atue sobre ele, certo? Então, um exemplozinho que a gente pode dar aqui da inércia é essa xícarazinha e aquela mágicazinha que é feita quando a gente inércia é a tendência de um corpo de manter seu puxa. estado de repouso A ou de xícara movimento, a menos tende que uma a força ficar, atue né, sobre vamos voltar ele. aqui, Tendência de um a corpo xícara de tende a manter seu ficar estado no lugar que ela está. Tá certo que ela dá uma balançadinha e tal, mas ela fica ali. Por quê? Não teve uma força atuando sobre ela, então ela tende a ficar onde ela está. Já, por repouso exemplo, ou quando a de gente está no movimento, a carro, menos é a certo? tendência de um corpo de Quando a gente está manter ali seu no estado de carro, repouso ou de movimento. a gente pode ver que o nosso corpo vai estar em estado de inércia. O carro está em movimento, o nosso corpo está em movimento. Mas, de repente, sobre uma freada Que uma força brusca, atue sobre o que ele. acontece? A O inércia nosso é a corpo tendência vai de um para corpo frente. como este. Né? O nosso corpo vai para frente. Por quê? Ele continua mantendo a velocidade que o carro tinha. O carro freou, mas o nosso corpo não. Aí está a grande importância do cinto de segurança, que vai segurar a gente e evitar que a gente seja arremessado para fora do carro. Então a inércia é essa tendência do corpo manter-se no movimento. Uma outra propriedade que nós podemos olhar é a divisibilidade, ou seja, a gente pode partir os materiais até o seu limite, né? Até o limite daquilo que o material é constituído. Então, isso é chamado de quê? De divisibilidade. Por exemplo, vamos dar pegar aí, açúcar. Posso pegar açúcar, partir. Posso ralar açúcar. Posso dissolver o açúcar na água. Quando eu dissolvo o açúcar na água, eu chego no limite que a açúcar consegue interagir com as moléculas de água. Ou seja, uma molécula interagindo com a outra. Ou seja, eu cheguei no limite de uma molécula com a outra. Ah, dá para dividir? Dá. Quebra em átomos. Ah, dá para dividir o átomo? Dá. Quebra em prótons, nêutrons e elétrons. Mas, né, quando a gente pensa em matéria, a gente pensa nas suas unidades menores, que são os átomos, e que formam as moléculas. Então, a divisibilidade é isso, é poder pegar um material e dividindo e chegar ao limite de separá-lo na sua componentezinha ali, que seria a sua molécula. Então, isso dá até a menor parte, é o que nós chamamos de divisibilidade, beleza? Outra forma que nós podemos também ter de propriedades gerais é a forma que nós chamamos de compressibilidade ou elasticidade. O que seria a compressibilidade? É a gente ter a capacidade de reduzir o volume quando ele sofre uma pressão. É muito visível isso nos gases, né? Por exemplo, a gente pode pegar a seringazinha aí e apertar, né? Se a gente apertar, o que vai acontecer? Vai começar a comprimir o gás que tem lá dentro. Legal, compressibilidade. Mas onde a gente pode ter a compressibilidade também? A gente pode ter a compressibilidade no amortecedor de um carro. Cara, a gente faz isso o tempo todo quando a gente está andando. O que a gente comprime quando a gente está andando? O tênis. A gente comprime a sola do tênis. A gente comprime a borracha do tênis. Tem tênis que comprime mais, tem tênis que comprime menos, tem tênis que devolve a energia para o corpo, que são os tênis de corrida, né? Então pega aí um tênis Pegasus para correr, tu gasta menos energia. Por quê? Porque você empurra a borracha empurra você também. Então você acaba gastando menos energia aí. É a compressibilidade e a elasticidade está junto, que é a capacidade de voltar ao volume original, a você cessar e expandir novamente, né? Que a gente pode colocar ali, ó, quando você aperta, ele empurra de volta. Então, a compressibilidade e a elasticidade, né? Vou pegar um elástico, você puxa, aí ele volta, né? Então, volta ao volume original. Então, você tem aí a compressibilidade e a elasticidade, que são também
propriedades o quê? Gerais da matéria, ok? Então são propriedades gerais. Quando a gente sai das propriedades gerais e começa a ir para as propriedades específicas, aí gera, né? Aí a gente começa a chegar nas impressões das substâncias, as impressões dos materiais. Eles deixam de ser apenas um comportamento geral e começa a ter comportamentos específicos daquele material. Então, essas são as impressões, as propriedades específicas são as impressões digitais da química, beleza? Quais são elas, né? A gente pode ver aí que cada substância pura possui um conjunto único de propriedades específicas, que por meio delas, dentro dos laboratórios, nós conseguimos identificar com precisão qual material está sendo analisado. Mas para isso, essas propriedades têm algumas dimensões, que são as propriedades físicas, que são aquelas que a gente observa sem alterar a substância, né? E as propriedades químicas, que revela que a gente altera a identidade da substância através de reações químicas, para poder estudá-las. E as propriedades organoléticas, que são aquelas percebidas pelos nossos sentidos humanos. Então, nós temos as propriedades químicas, físicas e organolépticas, tudo bem? Aqui a gente usa os 5 sentidos, aqui a gente usa reagentes para poder determinar a composição, e aquelas que a gente tem a identidade da matéria sem alterar a substância presente dentro dela. Então, são esses 3 níveis de propriedades específicas que nós temos, né? Por exemplo, duas propriedades físicas que nós podemos colocar aqui, o ponto de ebulição e fusão. Uma propriedade química que nós podemos colocar aqui, o ponto de ignição. O que é isso, professor? O ponto de ignição é quando vai começar a pegar fogo. Uma propriedade organoléptica, o sabor do material. É uma propriedade organoléptica. Então, são propriedades específicas. Por exemplo, você não vai ver açúcar com sabor azedo, porque ela tem um sabor o quê? Doce. Beleza? E aí, nas propriedades específicas, nós podemos trabalhar com a solubilidade, que seria a capacidade do material se dissolver em um outro material a uma determinada temperatura. Então, a solubilidade é uma propriedade física. Por exemplo, açúcar dissolve na água. Açúcar dissolve no óleo? São coisas que a gente pode ver, tudo bem? Por exemplo, o sal dissolve facilmente na água, então nós temos um material solúvel. Já o sal não dissolve no óleo, então ele é o quê? Insolúvel. Então, pode ver que a característica mudou, a propriedade física mudou, dependendo de onde eu estou tentando dissolvê-lo. E a temperatura, em geral, né? Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade dos sólidos no líquido, né? Quem distorce bem isso é os gases. Se você aumenta a temperatura, a solubilidade dele nos líquidos diminui. Então, por exemplo, no Alasca nós temos mais oxigênio dentro da água porque a água é fria. Já nos rios brasileiros eu tenho menos oxigênio dentro da água porque as águas são mais quentes. Então, são características relacionadas, propriedades físicas relacionadas que envolvem a solubilidade do oxigênio dependendo da temperatura que o material se encontra. Tudo bem? Então, solubilidade é uma propriedade física, assim como o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Outras propriedades físicas, igual a gente colocou aí para vocês, ponto de fusão e ponto de ebulição. Lembra lá? O sólido, a passagem do sólido para o líquido, né? Nós temos o ponto de fusão. A passagem do líquido para o gasoso, nós temos o ponto de ebulição. Tudo bem? Então, quando a gente pega o sólido e derrete, nós temos o ponto de fusão. Então, é a passagem, a temperatura do sólido para o líquido. E vice-versa, não é isso?
E ebulição é a temperatura do líquido para o gasoso e vice-versa. Ambos com pressão que? Ambos com pressão constante. Então, cada substância pura, ela tem um ponto exato, né, da ebulição e da fusão. Por exemplo, lembra lá, a gente pode ter a água. Qual é a temperatura de fusão da água? 0. Qual a temperatura de ebulição da água? 100. Então, nós temos aqui um gráfico a qual nós temos 100 graus Celsius quando a água está fervendo e 0 graus Celsius quando a água está derretendo. Então, nós temos estados aqui, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Aqui é quando eu tenho o líquido virando gasoso e aqui é quando eu tenho o sólido virando líquido. Lembrando que esse gráfico é um gráfico de aquecimento. Então, são propriedades específicas, né? Propriedades físicas do material, certo? E se tiver uma mistura, esses pontos não são determinados. Tudo bem? Então, cada substância tem aí o seu conjunto de identidades de propriedades. Já as propriedades químicas é como as substâncias reagem presente a alguns materiais. Por exemplo, nós podemos falar da combustibilidade, que é a capacidade de queimar, né? O álcool queima, né? A água não. Então, são materiais diferentes. Por exemplo, eu posso pegar aqui o etanol, que é C2H5OH, certo? Ele é líquido. Eu posso queimar ele com quem? Com o oxigênio, que geralmente a queima vem com o oxigênio. A queima vem com oxigênio. E quando esse material queima, ele libera para a gente CO2 gasoso mais H2O gasoso e energia. Tudo bem? Isso aí acontece quando a gente queima o álcool, né? Quem é esse carinha para a gente ir? Esse carinha é o etanol. Agora, por exemplo, o metano. A gente pode queimar o metano também. Como é que é o metano? O metano é CH4 gasoso mais o O2 gasoso, formando CO2 gasoso mais o quê? Água. E aí tem um detalhezinho. Quem você acha que queima mais fácil? O etanol ou o metano? Tá fácil, né? O metano é um gás, então ele queima mais fácil. Ele pode ver que ele é pequenininho, olha, só tem um carbono. O etanol tem 2. Então, inclusive, se a gente for balancear, aqui dá 1, aqui dá 2, ok? Aqui dá 3, aqui dá 3. E aí o oxigênio, a gente tem 3 mais 4, 7. Então, aqui vai dar 3, com um do metanol. Agora aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 2. Tudo bem? Balanceadinho aí. São equações diferentes. São combustões diferentes. Liberam energias diferentes. Então é uma combustibilidade que pegam fogo. Tem materiais que não pegam fogo. A água, por exemplo, não pega fogo. A oxidação, né? É quando a gente degrada o material com oxigênio. Por exemplo, o ferro degrada, corrói, enferruja, já o ouro não. Então, eu pego o ferro, lá, o ferro sólido, ele reage com o oxigênio e forma o Fe2O3, que é a ferrugem, que é um sólido. Né? Então, eu vou ter 2 desse aqui e posso colocar 2 aqui, 2 para ficar facinho. 2, aqui dá 3 e aqui dá 4. Para ficar bonitinho, o número ficar inteiro. O número ficar inteiro. Beleza? Olha só, mas isso não é uma combustão, não? De certa forma, sim. Né? De certa forma, sim, mas é uma oxidação porque a gente está trabalhando com material mais sólido, ferrugem, transferência de elétrons ali, vista nos metais.
A gente tem também a reatividade, né? Reatividades com ácido, base ou outras substâncias, né? Então, a gente tem a reatividade, a gente pode testar a reatividade dos materiais, se eles reagem ou não com as principais substâncias que a gente tem para trabalhar, são os ácidos e as bases, mas tem outros materiais também, o oxigênio, o permanganato, com gás, com uma solução orgânica, uma solução inorgânica. Então, tem várias formas, reações que podem ser trabalhadas, várias reações que podem ser feitas. Então, isso daí é a forma com que a gente trabalha as reações orgânicas, né? As reações químicas, tudo bem? Que também são propriedades químicas. E a gente entra também nas propriedades organolépticas. Quais são as propriedades organolépticas? São aquelas que são percebidas pelos sentidos. Então, nós temos as propriedades físicas, as propriedades químicas e as propriedades organolépticas, né? São as propriedades dos nossos sentidos, né? Que a gente consegue detectar. Então, a gente não precisa de um laboratório para poder fazer, para poder ver o cheiro, para poder ver o sabor, né? A gente pode usar o nosso próprio corpo e a gente fez isso por muito tempo. Então, ver a cor, o brilho de um material, né? O cobre avermelhado, isso é um brilho, né? O ouro é amarelo? Não, o ouro é dourado, não. O ouro é amarelo, a cor. O brilho do ouro, que é o quê? Dourado. Isso são características organolépticas que a gente pode trabalhar. Outra, o sabor, né? O sal é salgado, a amônia tem cheiro forte, o cheiro podre das coisas, né? Então, cor e brilho a gente usa a visão, né? Cor e brilho a gente usa o quê? Visão. Já sabor e odor. O sabor a gente usa o paladar. O odor a gente usa o olfato. Olfato. Certo? E a gente pode ter também a textura, né? Na textura, a gente vai usar o quê? A gente vai usar o tato. Né? Aspecto macio, liso, né? O tátil, né? E aí a gente usou quantas? Né? Visão, olfato, paladar e tato. E aquela que você está usando ao me ouvir falar, né? A audição. A audição a gente não usa tanto para identificar materiais, porque a gente não usa muito o som dos materiais. Mas, por exemplo, a gente tem aí o demolidor, né? O bicho pega a vibração das paradas. Mas você sabe a diferença, por exemplo, se eu bater aqui, ó. E se eu bater aqui, ó. Sons diferentes. Você pode pensar qual material estava batendo. Vou deixar aí aberto para você pensar nessa jogada aí. Qual foram os materiais que o professor utilizou na hora que ele estava batendo ali para eu poder escutar? Não vou falar para você. Fica aí aberta para ti essa possibilidade de usar um dos seus sentidos, assim como usa o demolidor. Então, um abraço e até a nossa próxima aula.